Olá, seja bem-vindo. No ar o GTV Esporte, com os seguintes destaques. Tapetão muda a classificação em 3 campeonatos municipais de futebol. No Master, Ciborgue desce e Corinthians sobe, enquanto no Amador, Ferroviária perde 6 pontos. No Suíço, ratificada a perda de pontos do São Lucas do jogo em que venceu o Vagão pela última rodada. Copa de Futsal Garcense, Ferroviária é a nova líder da fase de classificação. Você vai acompanhar uma reportagem do jogo entre as equipes que ainda não haviam conquistado nenhum ponto na Copa de Futsal Garcense. Neste domingo, acontece mais uma etapa do Grand Prix de kart. Lendas do esporte, você vai conhecer qual será a personalidade que contará a sua bela trajetória dentro do nosso programa. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. Rapidamente, vamos destacar o futebol suíço Master, que neste sábado terá a realização da penúltima rodada do primeiro turno fase de classificação. Como sempre, as partidas começando às 15h30. No Heitor Gonçalves tem SEAC e Dinos, Martim Carvalho, Guanabara e CAF, Marcos Antônio da Silva, Corinthians e Real Garcense, Nalderte Silva Braga, Palmeiras e Aliança, João Luiz Ancopé, Salek e Ciborgue folgando a equipe do SEC. E com a reinauguração do campo João Luiz Ancopé, a partir desta rodada, todas as partidas acontecerão no mesmo local, nos campos do conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Desta forma, espera-se até um público maior do que verificado nas rodadas anteriores do Master. E por falar no Master, a comissão disciplinar esteve reunida nesta quinta-feira e confirmou a perda de pontos da equipe do Ciborgue na vitória de 3-1 para o Corinthians. Aleluia! O Ibis Garcense venceu o seu primeiro jogo em dois anos e ainda foi no tapetão. Confira como que está a nova classificação. Salek Aliança com 20, o Dinos com 13, Real Garcense Guanabara e SEC 12, SEAC e CAF com 10, Ciborgue 9, Corinthians 4 e agora o Palmeiras é o lanterna com 3 pontos ganhos. E lembrando que o Ciborgue perdeu os pontos para o Corinthians, pois escalou um atleta em condição irregular. Mário Lourenço, o Marinho, que é meio atacante, ele reside em Lupércio e não disputou o campeonato no ano passado, que era a principal prerrogativa para que ele pudesse estar jogando na atual temporada. O Ciborgue alegou em sua defesa que foi um erro no registro por parte de funcionário da CEGEL. Porém, a comissão disciplinar levou em consideração que cabe aos clubes, de acordo com o regulamento, zelar pela escalação de atletas com condições normais, o que não foi o caso. Então, portanto, o Ciborgue perdeu os pontos para o Corinthians, que, confirmando, venceu o seu primeiro jogo em 2 anos e ainda no tapetão. Agora, virando a página, vamos para o domingo, futebol amador, com os jogos deste domingo em mais uma rodada da fase de classificação. No Toyotão, às 8 horas, tem Vila Nova e São Lucas, às 10 horas, Sol Nascente e CHG. Em Jafa, 8 horas, Gutierrez e Manga Rosa, às 10 horas, Sena e Ferroviária, partidas da 5ª rodada do primeiro turno. Com relação à classificação, após a partida, após o encerramento do confronto entre São Lucas e Ferroviária no domingo passado, vencido pelo São Lucas por 3-1, teria acontecido uma confusão onde o árbitro do jogo teria sofrido aí uma agressão. Foi relatado em súmula, foi julgado e a Ferroviária acabou, pelo regulamento, perdendo 6 pontos e o seu atleta Júlio Pimentel suspenso por 3 anos. Desta forma,
aconteceu uma grande mudança aí na classificação geral, pois a Ferroviária dividia a liderança com o CHG. Agora foi para quase as últimas posições. Vamos conferir. O CHG lidera com 9, o São Lucas tem 7, Gutierrez com 6, o Sena tem 4, Sol Nascente, Ferroviária, Manga Rosa e Vila Nova com 3 pontos ganhos. A Ferroviária tinha 9, perdeu 6 pelo regulamento, por isso que caiu para 3 pontos. O futebol suíço terá neste domingo a antepenúltima rodada do primeiro turno, fase de classificação. Rapidamente conferindo na tela a programação das partidas. Heitor Gonçalves, 8 horas, Lanchonete Frei Aurélio. Às 10 horas, Clássicos Pioridinos. Martim Carvalho, 8 horas, tem Vimec e Amigos. 10 horas, mais um clássico, Independente e Cosminho. Marcos Antônio da Silva, às 8 horas, Vagão e Leves. Às 10, Paulista e Juventude. Nauderte Silva Braga, 8 horas, Salgueiro e São Lucas. Agora você confere a pontuação restando 3 rodadas para o encerramento do primeiro turno. O Independente tem 25, Vimec 24, os Pior 23. Dinos e Leves com 20, São Lucas 17, Juventude 15, Amigos 12, Lanchonete 8, Paulista 7, Frei Aurélio e Salgueiro com 6, Cosminho com 5 e o Vagão com 4 pontos ganhos. Você deve ter percebido, São Lucas de 20 veio para 17 e o Vagão de 1 foi para 4 pontos. O motivo? A equipe do São Lucas, que venceu o confronto entre ambos no domingo passado, pelo placar de 2-1, escalou um atleta, o zagueiro César, em condição irregular. O César teria que ter cumprido suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. O pessoal do São Lucas vacilou, colocou o César em campo, o time venceu, mas não levou. Os pontos acabou ficando para o Vagão e com essa perda de pontos, o São Lucas ficou totalmente afastado de toda e qualquer possibilidade de brigar pelo título do primeiro turno. Já estava difícil, porque tinha 5 pontos atrás do líder Independente, mas restavam 3 rodadas. Agora não tem mais jeito, caiu para 17, tem que se preocupar mais em não perder a posição para o Juventude do que pensar em título do primeiro turno da competição. Agora o futebol de areia, o destaque para a última rodada. Fase de classificação. Neste domingo serão conhecidos os times que integrarão o G8 ou que completarão, já que vários já são definidos, e também os confrontos do mata-mata de quartas de final. De olho na tela. A comunidade Araceli Beira Rio certamente comparecerá em grande número para acompanhar estas partidas. Às 8 horas, Ferroviária e Revelação. Às 9h20, RC Metal e Ipiranga. 10h30, Bem Bolado e os Cannabis. 11h40, Casinha de Lata e Sai de Baixo. 12h50, Real Vila e Sensação. 14 horas, Goela Seca e São Lucas. 15h10, Barçudan e União B. E fechando a primeira fase da competição, 16h20, que sobrou enfrentando a equipe do SEC. A pontuação do campeonato antes destes jogos decisivos é a seguinte: Ferroviária já é líder, 35 pontos, espera a definição do seu oponente no mata-mata. Real Vila e Sai de Baixo tem 30, Casinha de Lata 27, os Cannabis e Barçudan com 24. Até o momento, esses 6 times estão tranquilamente e matematicamente qualificados. RC Metal 21, São Lucas com 20, que sobrou 18, União B 17, Revelação com 15, Piranga e Sec 13, Sensação com 9, Goela Seca com 8, Bem Bolado com 7 pontos ganhos. Chegamos ao futebol das categorias de base. Neste domingo à tarde, Toyotão, mais uma rodada dupla do torneio Sub-16. Os jogos são estes: 15 horas, CHGA e Casinha de Lata. 16 horas, Juventinho e São Lucas vai folgar na rodada, o CHGB. Agora a classificação do torneio. O Juventinho, 6 pontos. Se vencer neste domingo, já estará classificado, se garantindo na primeira colocação. São Lucas tem 5, CHGA
4, Casinha de Lata com 1 e o CHGB, que ainda não ganhou pontos na competição. Momento para uma pausa. Logo após o intervalo, retornaremos com mais destaques esportivos aqui no GTV Esporte. Retornamos para falarmos agora sobre a Copa de Futsal Garcense, que teve durante a semana a realização da 8ª rodada da fase de classificação. Os resultados da terça-feira você já conferiu aqui dentro do GTV Esporte. Agora você vai ficar por dentro sobre o que aconteceu nos jogos da quarta e também desta quinta-feira. Os resultados. Os Febre de Bola goleou o Clube Atlético Tateno 12-3. Ferroviária 8, Escolegas 3, Vila Nova 5, Quitanda 4. Jogos realizados na quarta-feira, Quitanda tem o artilheiro da competição, o Paulo Mamute, que já marcou 17 gols até o momento. Nesta quinta-feira, boa vitória do AFB sobre o UFC pelo placar de 4-3. O RC Metal goleou o EFAF por 8-0, ao passo que o Ospior venceu o Real Bate-Bola pelo placar de 5-3 em rodada onde o Carrossel esteve folgando. E a Ferroviária assumiu a liderança isolada da competição, favorecida pela derrota do SEC. Portanto, o campeonato tem um novo líder, a Ferroviária do técnico Gordo, que já disse que não concede entrevistas para o GTV Esporte, por um motivo simples: pavor dos microfones. Seguindo, e agora vamos com a escala da próxima rodada, a 9ª da fase de classificação. Na terça-feira, sempre no ginásio João Gonzalez, 19h30, UFC e Clube Atlético Tateno. 20h10, RC Metal e Escolegas, 20h50, SEC e EFAF. Na quarta-feira, 19h30, Vila Nova e Jafa Futsal. 20h10, Manolos Futsal e Quitanda. Às 20h50, os Come Quieto e Real Bate-Bola. Na quinta-feira, no fechamento da rodada, 19h30, Carrossel e Casinha de Lata, que repetirão a decisão do campeonato do ano passado, vencido pelo Casinha de Lata. Às 20h10 tem os Febre de Bola e a líder Ferroviária. Às 20h50, Ospior e AFB. Folga aquela equipe que tem a torcida da equipe GTV Esporte, o Bar Sem Lona. E durante a semana, a esforçada equipe do Bar Sem Lona continuou a sua jornada dentro da fase de classificação. Enfrentou o Manolos Futsal. A partida envolvia as duas únicas equipes que ainda não haviam conquistado pontos na fase de classificação. Ao lado do cinegrafista Carlos de Oliveira, estivemos no ginásio João Gonzalez acompanhando esse grande clássico. E a partir de agora você vai ficar sabendo o que aconteceu neste jogo. Na abertura da 8ª rodada, fase de classificação da Copa de Futsal, um jogo bem interessante aconteceu no ginásio João Gonzalez. Manolos Futsal diante do Bar Sem Lona. As duas equipes são as únicas entre os 19 participantes que ainda não conquistaram pontos na competição. Será quem deixará essa incômoda posição? Vamos acompanhar? O Barcelona você já teve o privilégio de conhecer. Preparo físico apurado, incríveis chances de gols criadas, pelo adversário, é claro. Goleiro sendo bombardeado o jogo inteiro. E aquela esperança de um dia conseguir pontuar no campeonato. Faltando 16 jogos ainda pela frente ainda. Vai ser difícil, mas a gente vai tentar buscar os primeiros 3 pontos logo agora, no começo da temporada, para dar um sossego um pouco pra gente. Então a torcida pedindo aí, né, os 3 pontinhos, então vamos tentar. Desta vez, nós vamos entrevistar quem realmente manda no time, que é a esposa do Adonírio. Ela vem em todos os jogos, raramente não acompanha a equipe e tem sofrido bastante com a má fase do Bar Sem Lona. O que falta para o time conseguir a primeira vitória no campeonato? Tá faltando marcação e
marcação e fazer gols. O Manolos Futsal está disputando a Copa pelo 3º ano consecutivo. O time, que também não havia ganho nenhum ponto até o confronto diante do Barcelona, vai lutando incessantemente por uma classificação melhor. Com uma base jovem, o Manolos foi fundado por uma dupla de irmãos. Uma garotada lá na vila lá que sempre gostou assim, de ver acompanhar o municipal aqui, nunca teve oportunidade, né? Aí a gente juntou o irmão de um amigo do outro, colegas, pessoas simples assim, que ninguém nunca reparou, ninguém nunca olhou para eles. Daí formamos, às vezes a gente apanha um pouquinho, mas sabe dar a volta por cima também. Muitos trabalham, outros estudam, né? Aí fica difícil marcar um horário, alguma coisa para poder ir entrosando, mas com o tempo aqui a gente consegue algo melhor, né? O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Manolos Futsal. Tanto é que a equipe abriu facilmente uma vantagem pelo placar de 4-0, sem que o adversário, o folclórico Barcelona, pudesse fazer algo para evitar a derrota cachapante. No intervalo, o goleiro Gustavo até perdeu as contas de quantas vezes ele tocou na bola durante o primeiro tempo. Não tenho, porque o time da gente está começando agora e vamos se entrosar mais ainda e vamos melhorar mais ainda. Nosso time é muita molecada e vamos conseguir jogar mais. São 8 jogos, nenhuma vitória até o momento. Quanto tempo ainda vai demorar para entrosar? Então, vamos tentar agora no segundo tempo virar esse jogo para poder dar uma subida no time nosso, para melhorar mais ainda. Acho que eu vou fazer uns 2 gols. Na segunda etapa, em desvantagem, o Barcelona partiu para o ataque em busca de, pelo menos, diminuir o placar. Lançou uma tática suicida, atuando com o goleiro Linha. Aliás, você se lembra que o goleiro Gustavo, no intervalo da partida, prometeu que ia fazer 2 gols? Acho que eu vou fazer uns 2 gols. Pois é. Ele marcou 1, 2 e até o 3º gol. Porém, também contribuiu para que o Manolos Futsal, em contra-ataques, fizesse o gol com muita facilidade. Fim de mais uma partida. E desta vez, o Manolos levou a melhor. 8-3 sobre o Barcelona. Desta maneira, a equipe daquele bairro finalmente conseguiu deixar a lanterna da competição. Ano passado, o time entrou no campeonato, só que esse ano teve muito desfalque. E aos poucos a gente está conseguindo entrosar o time com os novos jogadores. Tá bem difícil, a equipe tá tentando, mas não consegue. A gente vai batalhar tentar ganhar o primeiro ponto aí. E por que a equipe não consegue somar pontos? Porque não tem, tá tendo individualismo, em vez de ter a equipe jogando o elenco, não tá acompanhando, tá querendo fazer individualismo sozinho. Não tá jogando em equipe, tá jogando individual. Cada um quer decidir seu jogo, não quer saber de tocar a bola. Mais futsal, agora Liga Mariliense. Nesta quarta-feira tivemos a realização dos jogos semifinais envolvendo as equipes Sub-10 e Sub-12 da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer. Os confrontos foram em Marília, no ginásio do Iara Clube local, frente às equipes daquele vizinho município. O Sub-10 acabou sendo derrotado pelo placar de 2-0.
Os 2 gols marcados no segundo tempo, sendo que o último a 1 segundo do final. Já na partida do Sub-12, o empate em 2-2 de Garça e Ara Clube acabou classificando os marilhenses, que tinham um melhor índice técnico. Os 2 gols de Garça neste confronto da categoria Sub-12 foram anotados pelo jovem Cauê. Inclusive, um dos gols foi muito festejado, inclusive pelo pessoal de Marília, devido à técnica empreendida pelo jogador. Na saída do goleiro, uma conhecida cavadinha e a bola morrendo no fundo da rede. Mas, infelizmente, não deu para as equipes de Garça. Sub-10 caiu fora ao perder por 2-0, ao passo que o Sub-12, que precisava vencer, o empate era dos marilhenses, ficou na igualdade no marcador, 2-2. Vamos a mais um intervalo. Logo a seguir, tem mais informações do esporte garcense. Agora vamos focar o kart, pois é, neste domingo, no Kartódromo Municipal, vai acontecer mais uma etapa do Grand Prix de kart. A modalidade, que já mereceu até um programa especial dentro da programação do GTV, vai viver neste domingo, a partir das 8 horas, a terceira etapa do Grand Prix. Serão disputadas 4 categorias: RD-A, RD-B, 13HP e Parila. O GP de Garça atrai pilotos de várias regiões do estado. A entrada é franqueada ao público. Compareça, prestigie. Realmente é uma grande oportunidade de você acompanhar uma etapa do Grand Prix de kart. E neste sábado estaremos lançando mais uma edição do programa Lendas do Esporte. Você já sabe, a partir das 11h30 aqui pelo canal GTV, você vai acompanhar a trajetória, a vida e toda a história de mais um grande nome, mais uma personalidade do esporte garcense. Desta vez, o sempre bem-humorado Eduardo Davi. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Minha família é toda lá do Mato Grosso do Sul. Aí nós residimos um bom tempo em José Bonifácio, uma cidade ali perto de São José do Rio Preto, quando eu era bem criança. Algum tempo em Araçatuba, um pouquinho só em São Paulo, e depois viemos para Garça. Eu fui até o estádio e comecei a usar a pista de atletismo. E aí o Roberto Marins, ele estava preparando a equipe de Garça para representar a cidade nos jogos regionais. E ele me viu correndo e me convidou, achou que eu levava jeito e tal. E eu comecei a participar dos treinamentos e acabei indo para os jogos regionais. Fiz uma participação assim, de estreante e não parei mais. O cara lá no time, ele jogava muito, porque tinha um quarto zagueiro que cobria... Que dava sustentação para ele. E não, cobria, roubava as bolas e entregava redondinha para ele sair jogando. E qual que era o nome desse zagueiro? Esse quarto zagueiro? É. Esse é o tal de Eduardo Davi. E aí surgiu a oportunidade de voltar ao Corinthians já no campeonato de Master, né? E nós voltamos no ano passado, enfrentamos uma série de dificuldades, mas conseguimos levar o time até o final. Demos uma remodelada e estamos disputando pelo 2º ano. Olha, se continuar desse jeito, eu não vejo nada que possa impedir, porque realmente a gente não tem conseguido ganhar os jogos e aí quando... Ou, não cortando o seu raciocínio, ou os adversários não têm conseguido perder para vocês?
Não, é o nosso time que tem perdido os jogos. Nós temos entregado cada gol que não existe, né? É neste sábado, a partir das 11h30, aqui mesmo pela GTV, o programa Lendas do Esporte. É final de mais um GTV Esporte. E hoje nós queremos agradecer a você, querido telespectador, que sempre tem nos prestigiado. Um mês no ar do nosso programa, um mês de grande sucesso, graças a você que sempre tem nos acompanhado. Muito obrigado. GTV Esporte vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a segunda-feira. Valeu!